E aí eu acho que o Mauro tocou num ponto super importante, puxando um gancho aí pro time do Marcelão, né, que se o Flamengo não faz isso lá atrás, muito possivelmente a dívida do Flamengo estaria onde está a dívida do Corinthians hoje. Ou maior. Ou maior. E aí a importância de inverter a roda, né, César? E se o Corinthians segue a tendência, porque nesse momento, o Corinthians era o clube em melhor posição na estrutura. Era maior receita, vinha de conquistas, né? Tava numa tendência que hoje, se tivesse seguido a regrinha, né? Hoje ele seria mais do que o Flamengo, provavelmente, né? Ou seria próximo ao que é o Flamengo, enfim, mas tomou o caminho errado. Então é isso, você chegou na bifurcação. Você tomou o caminho certo, você vai chegar onde você quer chegar. Tomou o caminho errado, vira o Corinthians. Então, é o que passa com o Corinthians hoje. Então, de novo, a receita tá aí. Você vai mexer um ingrediente aqui, outro ali, mas a receita tá pronta. É só seguir. Que é um pouco do que o São Paulo tenta fazer agora. Acho só que tem uma questão. E algumas comparações até com outros clubes. O Flamengo tinha uma estrutura dentro do clube de pessoas capacitadas para construir este processo. O Palmeiras deu muita sorte de ter o Paulo Nobre, que era um cara que conseguiu construir uma estrutura, pensar e conseguiu montar uma equipe com dinheiro, mas conseguiu montar uma equipe. O Atlético Mineiro tinha dinheiro, aparentemente tinha pessoas, optou pelo mecenato e assim, até agora não retomou um caminho, você fala de conquistas, teve um pico, porque não teve um projeto de longo prazo. Né? O Corinthians talvez não tenha pessoas, e aí essa talvez seja a grande dificuldade. Então, não tem dinheiro, não tem pessoas, não tem a capacidade de enxergar que o planejamento é necessário. Então, não adianta, o nome do clube sozinho não vai fazer nada, se você não tiver pessoas por trás que resolvam o problema. Então, talvez a grande dificuldade do Corinthians hoje para sair desse cenário é o que sobrou para o Palmeiras e para o Flamengo, especialmente, que é ter pessoas com objetivos, com ideias e com capacidade de implementar essas mudanças. O que me impressiona quando, assim, além da inexistência de pessoas capacitadas com esse interesse de reestruturar o clube, é não aproveitar os exemplos bem-sucedidos. Eu imagino que São Paulo vai entrar agora, eu chamo de uma camisa de força financeira. Olha, você vai gastar isso aqui, cara, vai viver com isso aqui, para resolver a tua vida. A partir do ano que vem deve ser assim, né? Tá num trâmite ainda, né? Mas aprovando todas as etapas, o que vai acontecer com São Paulo. Eu até comento sempre isso, falo até com os amigos são paulinos, especialmente. Cara, o São Paulo tem que se comunicar muito bem com a sua torcida. Isso a gestão do Bandeira de Mello fez bem. Toda vez tinha boa notícia, reduziu a dívida um pouquinho mais. Resolvemos isso, aquilo. Eu me lembro de fazer matéria sobre, por exemplo, o Flamengo, em um dado momento, saiu do ato trabalhista. Porque ele tinha centenas de ações na Justiça do Trabalho, então o ato trabalhista, para quem não sabe, você todo mês, é uma conta jurídica, né? Você põe um dinheiro todo mês, quando faz um acordo ou perde uma causa na Justiça do Trabalho, já tem um dinheiro, ela já sai direto para a conta do sujeito. O cara vai lá, leva o dinheiro e vai embora. O Flamengo, em dado momento, saiu do ato trabalhista, que não tinha quase mais ação nenhuma na Justiça, não precisava mais fazer aquele aporte. Aquilo era inimaginável no começo desse processo todo. Todo mundo colocava o Flamengo na Justiça e ganhava. O Flamengo não pagava as pessoas. Vai perder, não tem jeito. Então, e tudo isso era ou divulgado oficialmente, ou alguém vazava para um repórter, tudo. Olha, tem isso aqui, é matéria, interessante, você vai lá e publica. Eu publiquei, o Rodrigo Matos publicou, outros colegas publicaram. Então, o torcedor vai tomando conhecimento, está acontecendo alguma coisa. Se fosse um doente, é como se alguém ficasse toda hora mostrando os exames. Olha aqui, traduz, melhorou isso, melhorou aquilo e tal, essa taxa estava ruim, agora está boa, mais um pouquinho aqui vai melhorar. Então você percebe que o seu clube não está mais na UTI, ele está saindo daquele perrengue todo e está começando a ficar saudável. Quando o torcedor percebe isso, e o torcedor do Flamengo, acho que demonstrou isso, ele apoia. O do Palmeiras é a mesma coisa. Ele apoia, ele percebe, e agora você tem um exemplo. Olha, não estamos fazendo que nem eles, nós vamos chegar lá. O São Paulo tem tudo para dar certo. Agora, vai ser difícil. Se não se comunicar bem, aí vai ter sempre alguém que vai dizer, não pode ter esse time, tem que contratar. Inclusive, no São Paulo, houve um episódio do início de temporada, há uns 3 anos, né? Que o Muricy e o Ceni colocaram, saiu toda a imprensa, colocaram a continuidade deles no clube, vincularam a contratações. Chegaram a dizer, o Corinthians contrata. Peraí, acho que foi o Muricy que falou. Contrata desse jeito. Quer dizer, ele deveria falar o quê? Não, nós temos que fazer como o Palmeiras, como o Flamengo. Não, usar o Corinthians como exemplo. Então ainda tem isso, nomes importantes dos clubes que às vezes não entendem a relevância de uma reestruturação como essa. E que isso vai levar algum tempo, não vai ser em 6 meses. Vai levar alguns anos, eu imagino, não sei quantos. Mas quando terminar, você vai ver uma luzinha no fim do túnel. Porque como é que o São Paulo vai competir com o Palmeiras, gente? Para usar o rival, o rival local, bem sucedido, né? Não vai competir. Mas ganhou a Copa do Brasil, o Palmeiras pode ganhar o trio do brasileiro agora. Igualar o São Paulo.
Palmeiras ganhou nesse tempo 2 Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, fora a Recopa, a Supercopa, Campeonato Paulista, ele é tricampeão. A diferença é grande. Mesmo que o São Paulo vive do que hoje com relação ao Palmeiras? Eliminei o Palmeiras na Copa do Brasil 2 anos seguidos. Legal, mas o Palmeiras foi campeão brasileiro. E de novo pode ser. Então, a diferença é muito óbvia. E a única maneira do São Paulo alcançar esse rival, porque o outro rival nem conta, porque está numa situação terrível. E o Santos está na Série B. É fazer esse trabalho. Agora, vai levar um tempo. Eu não sei. A minha dúvida é se as pessoas entenderão e se o clube vai se comunicar bem com a sua torcida a ponto dela entender que o clube está saindo aos poucos de um buraco financeiro, que a dívida está em 800 e tantos milhões, com uma receita de 600 e alguma coisa. Quer dizer, às vezes a dívida do São Paulo, eu acho enorme, né? A pessoa fala, não, o São Paulo não deve tanto, porque você compara com o Corinthians, a dívida do Corinthians é um negócio que não tem cabimento, então parece, o outro está muito mal, mas é uma dívida elevada. Né? E que pode ser reduzida. E tratá-la agora é fundamental, né? Quanto antes você trata. Tem uma coisa que é importante. A gente fala que o Flamengo não tem mais dívida, o Flamengo não tem dívida bancária. Mas o Flamengo tem dívidas de contratação de jogadores, enfim, são dívidas grandes. E algo que eu sempre digo o Flamengo, o Palmeiras, as dívidas que eles têm hoje são olhando para frente. Né? A dívida de contratação para eu disputar o campeonato hoje, amanhã, depois e continuar ganhando títulos. Os outros estão olhando e pagando dívidas do passado. Sim. Elas não dão retorno nenhum. Né? Você só está com juros. Problemas do passado, enfim, você não consegue olhar para frente. Então, quanto antes você começa esse processo, mais rápido você vai começar a olhar a sua estrutura para frente e não para trás. Né? Então, isso é fundamental. Tem em mente. E coloca uma pressão sempre, e cada vez mais, até para ser competitivo, na estrutura esportiva do clube. Então, assim, não dá mais para vou contratar o Elias porque saiu do Flamengo. Eu vou contratar aquele jogador mais eficiente, que está enquadrado no meu sistema de scout, que vai ser útil para a minha estrutura, no melhor preço possível. Então, talvez, muitas vezes, a própria estrutura esportiva não usa esse argumento de vamos ser eficientes, talvez porque não saiba ser eficiente. Talvez a gente tenha, e o futebol traz muito disso, tem muita gente boa pra caramba no futebol. Não são. Vamos contar, o futebol não é um lugar de gente muito boa. Tem muita gente ruim trabalhando no futebol em todas as áreas. É que aí todo mundo relativiza. Não, o cara é gente boa, aí é bom. Não é. Se fosse bom, todos os clubes estariam bem. A gente está com dificuldade em boa parte dos clubes brasileiros. Então, acho que para fechar isso, a gente precisa tomar cuidado com as dívidas, porque elas realmente vão impactar a vida de muito clube daqui para frente e vão continuar deixando quem já está pronto. Fortaleza, por exemplo, vai continuar sendo Fortaleza todo ano, com projeto, sem dívida e tudo mais. Então é importante olhar isso como fundamental para o clube que quiser seguir competitivo daqui para frente. Eu acho que aí tem um papel da imprensa muito mal executado por boa parte dos colegas. Por exemplo, no ano passado, o Fluminense ganhou a Libertadores, eu vi várias pessoas elogiando a gestão do Mário Bittencourt. Aí você vai ver o relatório do César e vê que a coisa não é bem assim. Sim. E o Fluminense, ele teve, se não me falha a memória, 60 e tantos % do seu faturamento foi de direito de transmissão. Que é a premiação, porque ganhou a Libertadores e tal, avançou aqui, ali, o Campeonato Brasileiro. Esse ano vai ser um desastre com a campanha que o Fluminense está fazendo. Eu fico imaginando como é que vai ser o relatório do ano que vem, a situação do Fluminense. Né? E com vários jogadores caros, não paga multa, mas tem salários altos, caras que são donos dos direitos, então o cara negocia um salário que é alto. Sempre tem luvas, né? Tem luvas, sempre tem comissão, não sei o quê. E tudo isso vai onerando o clube. Né? E como ganhou, assim, como se fosse proibido criticar quem ganhou. Isso é um defeito gravíssimo da imprensa esportiva do Brasil. Ganhou, então você tem que elogiar. Não, ganhou, ter palmas, legal, mas peraí, aqui tem um problema. Porque você não quer falar no dia do título, fala no dia seguinte, 2 dias depois, uma semana depois, mas tem que falar. Como eu faço isso, muitas vezes as pessoas não entendem e acham que é clubismo, é porque não é seu time, é uma bobagem tremenda. É pura realidade. Agora, isso acaba vindo à tona cedo ou tarde, não tem como. Eu comparo você a apertar uma mola, você vai ficar segurando a mola até na hora que você cochilar, que você vai cansar, ela vai dar um pulo cada vez mais alto. Não tem jeito. E você observa isso. O Fluminense ano passado foi elogiado, agora quantas pessoas procuraram entender mais profundamente qual era a situação do clube, né? Para conseguir ter aquele time e ganhar aquela competição. E você vê, e ganhou sempre do fio da navalha, né? Passou raspando pelo Argentino Júnior, pelo Internacional e tal, até a final. Teve momentos ali que parecia que o Boca poderia ganhar, foi um jogo difícil, ganha na prorrogação. Imagina se perde. Quer dizer, e isso também é uma coisa que persiste no futebol brasileiro. A aposta, né? Você aposta, não, eu vou investir, se eu ganhar, eu vou ter a premiação, vai dar certo. Não dá para ser assim.
Eu acho isso de uma inconsequência tremenda. Infelizmente tem muita gente que pensa assim ainda, né? A gente ouve muito dirigente de clube. Mas se eu ganhar a Copa do Brasil esse ano, tá tudo resolvido. Então, mas o que você falou, tem muita gente que é ruim. Para mim, isso é uma má gestão. Total. Como é que você vincula isso? É que você entrou num cassino, você está jogando com o futuro do clube. Nos números do ano passado isso ficou claro, né? São Paulo e Fluminense ganharam Copa do Brasil e Libertadores, são premiações grandes, e a maior parte do dinheiro, pelo menos metade do dinheiro, foi para os jogadores. Então aquela ideia de não, vou ganhar, vou fazer mais receita, vou resolver. Não resolve. A maior parte já vira custo, vira saída de dinheiro. Então é só um argumento para você poder gastar mais e tentar ganhar o título, que fica pelo título e não pela parte financeira. Eu lembro no episódio que a gente fez com você, César, foi em junho, né? 4 meses atrás, e você falou, eu perguntei o time que estava na situação mais complicada, você falou hoje é o Corinthians, mas também muito preocupante a situação do Fluminense, então há tempos você já vem cantando isso, né? Ô Pedrão, antes da gente entrar aqui no assunto do Corinthians, o Mauro tocou também no ponto agora da negociação do São Paulo, até com o Outfield, que você participou ativamente. Então explica aí brevemente pra gente o que vai ser esse FDIC aí do São Paulo. Acho que o Mauro tocou num contexto super interessante, assim, né? A gente tá falando aqui que Palmeiras e Flamengo inauguraram essa nova era do futebol brasileiro e a receita de bolo tá lá dada. E o César tocou no nome do Fortaleza, que a gente sempre fala de uma gestão super qualificada. O Atlético Paranaense, por mais que esse ano no campo, né, tenha escorregado um pouco aí, tá disputando um cenário de rebaixamento que não disputava há muito tempo, mas é uma gestão super organizada também. O São Paulo é um dos clubes que despertaram para isso, né? Assim, a forma de fazer futebol mudou, e como o César falou, ou eu mudo agora ou eu vou ficar para trás, porque a boca do jacaré tá abrindo, eu não consigo mais competir em pé de igualdade com o meu grande rival aqui, que é o Palmeiras, eu não consigo competir com o Flamengo, financeiramente falando, claro. E a gente começou essa conversa com eles há quase 2 anos, na gestão do Júlio Casares, entendendo que precisava colocar esse cenário de disciplina financeira, da mesma forma que Flamengo e Palmeiras fizeram, para que o clube elimine o passivo financeiro dele, que é um passivo caro, né? O São Paulo gastou ano passado em juros quase 100 milhões de reais, que é mais do que o São Paulo gasta com categoria de base, é quase 3 vezes o que o São Paulo gasta com a base anualmente. Então assim, você tá só enxugando gelo, né? Você tá pagando juros, mas não tá diminuindo o principal, que é o que o Mauro falou, a dívida continua aumentando. Então você precisa fazer o quê? Gastar menos, né? Como todo mundo aqui tem a sua gestão pessoal de finanças, você vai gastar menos para eliminar a dívida no banco, para sobrar mais dinheiro na minha conta bancária e aí lá na frente eu poder ter capacidade de voltar a investir no futebol, que como o Mauro falou, é essa quase que camisa de força, né? Essa visão de governança que o clube tá colocando para funcionar agora. E de novo, pegando o exemplo positivo do que Palmeiras e Flamengo fizeram, claro que dentro da realidade do São Paulo, e aí num novo momento do futebol brasileiro, então a gente discutiu isso muito lá com o clube internamente também, que hoje, para um clube como o São Paulo, com a capacidade de geração de receita do São Paulo, pode ser até mais rápido fazer esse processo do que foi para Palmeiras e Flamengo lá atrás, porque o mercado tá maior, as receitas estão maiores, o São Paulo consegue negociar um name rights com a Mondelez, consegue negociar um contrato de patrocínio maior do que o Palmeiras e o Flamengo tinham lá atrás. Mas nada disso funciona, como o Mauro e o César bem falaram, se não tiver disciplina financeira. E esse é o ponto que a gente exaustivamente debateu com a gestão, com todo mundo, né, dentro do clube, não só com o futebol, mas com todos os departamentos, e o clube está muito alinhado para isso. Agora a gente entra na fase de execução do projeto mesmo, né, com o fundo estruturado, com o aporte de capital acontecendo, e vamos trabalhar a 4 mãos junto com o clube para que ao longo desses próximos 4 anos e meio, tudo que a gente desenhou, que a gente está falando aqui, aconteça na prática, a gente chegue em 26, 27, 28, depois 29 e 30 com o São Paulo num nível mais próximo de Palmeiras e Flamengo, para não dizer que possa chegar num nível igual ali lá na frente. E a gente fala de camisa de força e tudo mais, estou falando de 350 milhões de gastos com futebol, que provavelmente, certamente está entre as 10 maiores folhas e custos do futebol. Então, ninguém está falando que o clube vai ficar sem dinheiro. Tem dinheiro para gastar, precisa saber gastar, precisa saber fazer. E aí é o outro desafio, ter capacidade de usar bem o dinheiro. Mas, vamos lá. Não tem nenhum sacrifício. É muito menor até o sacrifício, eu concordo com você, Pedro, do que foi com o Palmeiras e com o Flamengo lá atrás, né? Você parte já de um nível de receita muito maior que tinham esses clubes na época. Não pode ficar apostando em Rames Rodrigues. Isso.